Chegamos aí, Fã TV Podcast, cara. Olha, esse episódio especialíssimo. Antes da gente entrar e falar um pouquinho mais aí, eu e o Herbran, nós estamos aí nas nuvens, né? Que nem eu disse, povo, né, Herbran? Dá uma semana fantástica. Cara, só notícias positivas. Batemos lá no Instagram mais de 11 mil seguidores. Boa. 11 mil seguidores também lá no YouTube. Mas o mais importante é o seguinte, você fala assim, Leandro, para que você está falando de números? Porque é o seguinte, se você não fala tanto que você não quer ser o maior, não. Nós não queremos ser o maior. Nós queremos ser os melhores. E os melhores de BH já somos. Segura, papai, porque daqui a pouco ninguém vai nos aguentar. E para ser o melhor, Herbran, o que a gente precisa de ter? Os melhores convidados. E que temos hoje, então, cara, a gente está agraciado com ninguém mais, ninguém menos, Fabiano Carelli. Muito obrigado. Que toca numa banda desconhecida do Brasil, não vai nem falar agora. Ela é uma banda nova, lançou apenas um disco, tem pouco tempo, uma música só de sucesso. Mas antes da gente falar do cara e falar um pouquinho da banda e falar um pouquinho da história dele, cara, eu já estou com uma pergunta aqui já na ponta da língua para soltar. Temos que falar o seguinte: primeira coisa, né, Herbran? A gente tem que agradecer, claro, sempre os nossos patrocinadores. Lobo Branco VIP, a marca que realmente está nos ajudando hoje. Vocês perceberam aí nas nossas transmissões ao vivo, estamos agora de uniforme, né? Lobo Branco VIP, muito obrigado. Valeu pra caramba. Além da moda que eles transformam, estou fazendo agora entrega para todo o Brasil, um preço bem legal, com... Eu não sei se o Fabiano curte caveira, né? Mas os caras estão com uma coleção de caveira maravilhosa, mas agora também fazendo, gente, a partir de uma peça, camisetas de uniforme padrão moda para todo o Brasil, exclusividade, está lá dentro também. Podemos não esquecer de quem mais, o Herbran? Lâminas.com, as melhores lâminas de barbear para você, para uso próprio também, para a sua barbearia. Vendemos agora para todo o Brasil, só acessar www.laminasdebarbear.com www.laminasdebarbear.com ou então pelo Instagram, @laminas.com. Agradecer o patrocínio aí. E para você que quer entrar nesse hall seleto de patrocinadores aqui, entre em contato com a gente no nosso Instagram, através do direct. A gente está abrindo aí as cotas Masters para o ano de 2024, que promete também ser um ano de grandes novidades e de crescimento para todos nós. Obrigado aí a Lâminas.com, a todos os nossos patrocinadores. E você, show a gente lá no direct lá. E agora com o grande entrevistado do dia, Fabiano. Pô, cara, o cara tem uma história gigantesca, viu, bicho? Pô, não é não, Leandro? E antes de falar um pouquinho dele aqui, tá no link, tá na descrição, o link para o YouTube dele, vai lá. Se você acha que toca violão, ou se você tá indo para ali para tocar aquele violãozinho no churrasco que tá dando aquela vergonha, vai lá no YouTube do Fabiano que você vai ver algumas coisinhas lá. Tá? Eu, particularmente, depois, viu, Fabiano, que eu entrei lá, eu já agora não vou mais mexendo com violão, ficarei apenas no máximo. Não, Herbran, ali, parte da cantiurinha, especialmente cantando depois que está todo mundo bêbado, que é a melhor parte. Vai tocar só o nó na Heaven's Door, né? Só Ré, Dó, Lá menor e acabou, tá bom. Não, tá bom demais. Então, aquela do A Fuga do Presidiário, que é... E é ótimo lá. Mas é o seguinte, ó, o Instagram dele também tá aí, Fabiano Carelli. Tá, link tá aqui, é só você linkar, vai lá, conheça o trabalho do Fabiano, porque eu falo o seguinte, o Fabiano, cara, eu já falei para ele pelo WhatsApp, primeira coisa, agradecer mais uma vez, Fabiano. Eu agradeço. De obrigado, né, pelo seu tempo. Eu sei que você é um cara que viaja o Brasil inteiro com a banda, tirou um tempinho para a gente aqui. Então a gente, não temos nem palavras para poder te agradecer. E seja bem-vindo ao Fã TV Podcast, que a partir de agora a estrela é você, não é isso? Nossa, já virei fã do Fã TV Podcast, quero assistir tudo e, só pela nossa conversa aqui, eu já vi que vocês entendem muito de rock, de música em geral, e, cara, é uma honra e um privilégio
poder estar conversando com vocês aqui. Infelizmente, não pessoalmente, mas quem sabe em algum momento breve, tomando aquela cervejinha junto. Ó, o convite está feito. O estúdio está aqui em BH. Porta aberta. Né? Inclusive, o Ebran, dia 18, ele esteve aqui vamos falar com a banda Capital Inicial. Sim. Né? Ele é o guitarrista da banda Capital Inicial, mas a gente não encontrou agenda, né? A vida dos caras é meio complicada. Mas eu falei, não tem problema. Uma hora você vai vir. Hora você vai chegar aqui em Belo Horizonte, a gente vai fazer leva lá para o estúdio, a cerveja está garantida pela Lobo Branco, pela Lâminas.com. Mas assim, eu não te contei. Eu não te contei, você não sabe essa história. Eu comprei o ingresso e não consegui ir. Puxa, que pena, cara. Não consegui ir, cara. Não consegui. Tava correndo aí no... Não, tinha uma esposa aqui, eu falei, não vai dar para ir. Depois eu vejo. Falar, bom, faz parte. E no meu tempo, a agenda não bateu. Quando não tem que dar, não dá, não posso. Relaxa, né? Eu falei, não, terá outras oportunidades, se Deus assim permitir, e a gente vai se encontrar aí, ouvir um bom som, trocar uma ideia, bater um papo aí, que você tem muita história aí, né? Muita. Ô, Fabiano, algumas. As que eu me lembrar, né? Essa que nós já vamos primeiro com essa aqui, cara. Antes da gente falar um pouquinho sobre o seu trabalho individual, com essa parte que você é professor de música, de guitarra, sim, né? Sim. Não, errado. Professor de música, né? Fica muito restrito na parte de guitarra. Mas, bicho, eu já li, eu sei, mas eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo agora e assim, mas como é que esse cara virou guitarrista da Capital Inicial? A gente estava falando em off, o Erbran. É a história de um filme que eu amo. Chama Rockstar. Um fã vai pra banda, velho. É meio isso mesmo. Na real, cara, foi assim, porque eu fui aluno do IGT, né? Que é uma escola renomada no Brasil, aqui em São Paulo. E você chegou a dar aula lá também, né? Então, dei aula. Fui aluno lá no período entre 97, mais ou menos, e 2000. Só que antes disso, eu já era aluno do Mozart Mello, que era o diretor do IGT. Estudei com ele muitos anos. E acabou que vindo a oportunidade de eu virar professor em 2002. O dono do IGT, o falecido Vander Tafo, né, que era o guitarrista do Rádio Táxi, começou assim, o aval do Mozart Mello, e falou, o cara você tá falando que ele tem condições de dar aula aqui, tá assinado seu aval, né? E aí, nessa, eu comecei a fazer alguns workshops na escola, a tocar, e ele me viu tocando uma das vezes, o Vander, e ele me chamou e falou, olha, gostei muito do seu som, cara, você é um guitarrista de rock, né? Porque naquela época a gente tocava um pouco de jazz, um pouco de música brasileira, um pouco de fusion. Ele foca no rock and roll, você é um cara do rock and roll, volta para suas raízes. E eu fiquei com isso na cabeça, porque eu tava numa fase meio estudando outros estilos também e tudo mais. E foi que em algum momento pintou a oportunidade, o Dinho, na época, ligou para ele pedindo indicações, ele me indicou mais alguns professores e alguns ex-alunos. E foram 4 pessoas lá na audição. Em si, a audição fui eu e o Ives, com violãozinho, não era nada demais. Na verdade, os caras queriam ver como é que a gente era, porque como era a indicação do Vander Tafo, qualquer um dos 4, 5 que chegaram aqui vão saber tocar. A gente quer ver como é que é a pessoa. Porque a gente ia conviver, viajar em química, ônibus. Né, cara? Porque banda Exatamente. tem muito disso. Você pode ser profissional. Vamos falar aqui, por exemplo, vamos tirar do banda. Eu e o Erbran, no Fantifi Podcast. O pessoal sempre fala assim, cara, você se sacaneia o tempo inteiro. Mas tem que ter essa amizade química, tem que ter, porque não é só fazer, assim, você pode montar muitas bandas com indivíduos incríveis, mas o conjunto tem que ter o conjunto vira uma coisa só, né? Os 6 no palco tem que ter uma unidade, essa unidade tem a ver com a energia em cima do palco, que tem a ver com a energia fora do palco, né? E aí, bom, eu achei na minha cabeça, eu não sabia nada disso. Eu fiz a audição, tocava em bar, né? Dava aula numa escola grande, mas tocava aos finais de semana em bar, cover de pop rock, inclusive de Capital Inicial. Sabia tocar 4 músicas, eu acho, de 23 que tinha no repertório na época. Fiz o teste e os caras no dia seguinte falaram... Aí eu fui para uma segunda etapa. A segunda etapa que ficou entre eu e um outro rapaz. Nós fomos, vamos dizer, como se fosse o finalista do Big Brother, né? Aí a gente foi assistir um show do Capital com um antigo guitarrista que estava saindo, que era o Fred Nascimento, que eu substituí. Quando chegamos lá, antes do show, eles quiseram conhecer a gente no camarim. O Dinho ainda não tinha me visto pessoalmente, só o Ives. E aí os outros integrantes todos conheceram a gente. Ficamos cerca de uns 10 minutos conversando. O cara e depois eu.
esse rapaz, depois eu. E no dia seguinte, tocou o telefone e falou: é você, arruma suas malas, nós estamos indo pra estrada. Eu falei: mas eu nem ensaiei, nem sei tocar as músicas. Ele falou: você vai aprender na estrada, bicho, ninguém tem tempo de parar para ensaiar. Era, na época, uma turnê, era os últimos 6 meses da turnê do Gigante, um disco que tava bombado, né? E a gente tava fazendo, todo mundo bem mais novo, a gente fazia 15, 16 shows por mês. E eu entrei, foi um desespero, porque no ônibus o Ives foi me passando as músicas, na época eu tinha Discman, né? Alguém me deu uma gravação. Eu lembro do Discman, lembro. Alguém me deu uma gravação do show com a guitarra e a voz do Fred um pouco mais alta para eu entender. Tinha os backing vocals, né? Eu nem cantava. Tinha os backing vocals e as guitarras dele um pouco mais altas para eu entender o que ele fazia na banda e aquilo. Só que até entrar na cabeça, 23 músicas, foi o que os caras falavam: ter dúvida, baixa o volume da guitarra. Se sacou mais ou menos o tom, aumenta e tenta entrando. E foi assim. E esse processo... Caraca, velho! Então foi uma fogueira. Ali foi meu teste, porque esse processo demorou um mês. E foi um mês, eu lembro exatamente um mês, mais ou menos, para decorar tudo e não ter mais dúvida, não precisar ler as cifras que eu colava ali do lado do amplificador. Demorou um mês. Aí um mês eu já sabia o nome das músicas. Assim, lá da pedaleira, né? Colocava as colas lá do lado da pedaleira. Música tal, refrão, não é assim? Refrão, exatamente. O tom, né? Porque você começa a confundir como devia estar e como se sente, e como devia estar na época que estava no repertório e mais. As duas, qual que é em sol, qual que é em mim mesmo, sabe? Começa a dar um nó na cabeça, e daí, é isso aqui, nesse um mês, eu trabalhando, estudando e ouvindo aquele Discman no repeat, sem parar, no ônibus, acabava a última música e começava a primeira, acabava a última música e começava a primeira. Eu sempre aconselho os alunos, quando você vai aprender a música de ouvido, principalmente, primeiro você tem que ouvir muito, depois é que você vai pegar no instrumento. Então eu ouvi, aí tentava tocar, ouvi, aí, assim, um mês mais ou menos, eu tava com o repertório na mão. E depois eu soube que esse um mês foi meu teste, né? Não aquela conversa inicial ali de 10 minutos, né? Claro que aquilo contou para ter uma identidade. A gente falou sobre influência, sobre bandas que eu gostava, o Dinho falou as dele, o Feio falava as dele, o Ives. E aí falamos sobre várias coisas, sobre droga, sobre bebida, né? Sobre o que não podia fazer, o que podia fazer, né? Como é que era a postura deles em relação a isso, como é que era a minha em relação a isso. E tudo isso foi que a gente chegou eu acho que sem eu saber, eles viram que eu era meio como eles, né? Em algumas encaixou, coisas, né? Encaixou. E aí, dali para frente, eu comecei a gravar e participar dos discos. Já tem quantos anos? 18 anos. Pô, 18 anos e meio, quase. 2 décadas, né, cara? Quase 20 anos, Quase eu entrei em julho de 2005. E uma coisa, cara, que você está falando, eu falo assim, cara, velho, é muito loucura. As pessoas, às vezes, não entendem isso. Porque quando você está numa banda e está desde a formação inicial, é meio natural o processo da criação da música, de você entrar e você vai lá, treina e vai para a estrada. Quando você encaixa para dentro de uma banda que já está numa turnê, você não pode frear a turnê. Não. E basicamente o que eles fizeram para você foi um contrato de prazo determinado. Sem eu saber, né? Obviamente. Você tem 30 dias, se você der bem, se deu bem, então vai tranquilo, que é a beleza, né? E depois desse processo, então, que você entrou lá, mas você não parou com as aulas. Nesses primeiros anos eu tive que parar. Eu fiquei uns 2 anos sem dar aula mesmo, talvez até mais. Eu tive que parar porque era uma época que a banda estava viajando tipo, de quarta a domingo, não tinha como. Segundo e terça estava morto, né? Ainda fico, né? A gente está fazendo a média de 10 shows por mês, que é bastante. A gente ficou anos atrás fazendo menos, 6, 7. Pra gente que está mais velho, já muda tudo, né? Você tá com o corpo, não é mais o mesmo. E a gente fazia umas puta roubadas, tipo, avião, jatinho alugado, avião bandeirante, teco-teco, para chegar na cidade. Eram umas coisas que a gente não faz mais, até por certo medo, né? Estrada derruba, né, o Fabiano? Derruba, cara. As pessoas às vezes não sabem, mas, por exemplo, à noite, existe o lado glamouroso, que é onde vocês estão lá, no meet and greet, povo, que trem todo, mas não sabe que para você estar ali naquele palco ali, se passa por alguns perrengues ali. Sim, a gente tem situações que a gente só faz uma refeição no dia, que não dá tempo, tem situações que a gente tem que escolher entre comer e dormir, né? Aí às vezes troca o dia pela noite. Quando a gente viaja de ônibus, a gente nunca viaja, a gente viaja sempre à noite, vai dormindo no ônibus, que é super confortável, tem camas, mas mesmo assim não é a mesma coisa. Você está na estrada, você está ouvindo o barulho do motor, você sabe que você não está na sua casa. E a gente, então ônibus, avião, hotel, e a gente fala que a coisa mais difícil no nosso trabalho, principalmente, eu acho que é a espera,
porque o show tem 2 horas. As outras 22 do dia, a gente só espera e é levado de um lugar para o outro. Então, isso mexe demais com a cabeça, o emocional. Por isso que muitos aí se afundam em droga, bebida, né? Acho que nós tivemos a fase, né, todo mundo sabe, a fase pesada da banda, e agora tá muito mais tranquilo, muito mais leve. É uma cervejinha e tal, depois do show, a gente não bebe antes. Então, sabe, mudou bastante. Mas essa parte da espera ainda é muito difícil, né? Então, esse desgaste, acho que é emocional, você está longe da família, se acontece alguma coisa, como já aconteceu, a gente perder parente, e não tem como a gente estar. E aí, claro que em algumas situações, mãe, pais, filho, né, tem que se dar um jeito, mas a gente tem um medo da distância. Então, eu acho que o desgaste emocional é muito grande. Eu até brinco com os caras da banda, o Ives, a gente conversa bastante, a gente sonha com a gente o tempo todo, meu. Além de tudo, a gente sonha com a gente sonha que a gente tá fazendo um show no camarim, ou acontecendo alguma coisa boa ou ruim, e aí, cara, Então, você vê, hoje eu cheguei ontem de viagem, dormi o dia inteiro, e hoje eu tô aqui, né, com um pouco de dor nos braços, nas costas, tenho tendinite, né, então hoje é o dia que eu realmente não toco, não pego no instrumento, mas amanhã eu vou dar algumas aulas aqui, e quarta já vou embora. Olha só você ver, Rebran, olha a responsa nossa, velho. O Fabiano chegou de na folga dele, tá conversando com 2 marmanjos. Cara, 2 marmanjos, 10. Não, cara, mas da melhor qualidade mínimo, né? gelada para ele quando ele estiver aqui. Pô, tá? é o mínimo, né, cara? Eu acho que cerveja é legal. Vai ser melhor. Se fosse para tocar, eu falaria, puta, não tem como, mas para conversar e para as pessoas ficarem sabendo mais sobre o nosso trabalho, né, de nós três aqui, no caso, é importante, cara. Eu acho que faz parte do meu trabalho, eu tenho que fazer isso. E é legal, eu gosto de estar conversando com gente que. E hoje você voltou da aula, né? Então, hoje em dia eu voltei com aulas, mas eu estou finalizando presencial, não tenho mais condições de conciliar mesmo. Eu tenho um curso online, né? Eu estou com 3 cursos online sendo lançados, e um para guitarrista iniciante, um para quem está começando no violão, e um para quem quer chegar até nível profissional, que está sendo gravado, mas já está sendo vendido. E eu quero focar nesse projeto. E tem um projeto, eu quero lançar um disco solo em algum momento. Tenho vários rascunhos de composições aqui, e quero, uma hora, sintetizar tudo isso, chamar uns músicos amigos e fazer. Tem um projeto com uma banda, um grande amigo de Belo Horizonte também, que a gente chamou de Camorra. Lancei alguns vídeos na pandemia, à distância. O Jagger e o Chris, que são proprietários e produtores do estúdio Pacific. Sei. Manda aí, já tá feito. Esse ano, o que a gente fez na pandemia a gente fez uns covers, e um amigo meu, baterista aqui de São Paulo, a gente gravou uma versão de uma música dos Beatles, gravamos uma versão... Gravamos 3 versões, uma música do Golpe de Estado, que é uma banda paulistana, e gravamos uma terceira... O Golpe de Estado é mais hard rock, né? Dos anos 80. Hard punk, né? E fizemos uma do... Ego Trip, aquele Viagem ao Fundo do Ego. A gente gravou, e eu cantando até, né, e dividindo vocais com o Jagger, baixista, e a gente fez. Tem o Chris, que é o irmão do Jagger, que é produtor, inclusive já produziu uma galera da pesada aí em BH, fez algumas coisas com o pessoal do Skank, do Jota, e eles dois, e eu e meu amigo de São Paulo. Mas, pra você ter uma ideia, esse meu amigo nunca conheceu eles pessoalmente. A gente gravou à distância, mas assim, uma collab, né? Uma diversão. Mas a gente pensa em levar isso adiante e lançar essa banda. Leva, cara. Leva, vai dar certo. Pelo fato da nossa agenda, né? Mesmo que não tenha sido formado, se houver apenas um projeto e for um reunite, já está convidado. Ao vivo no estúdio. A gente pensa em algum momento ir para aí e fazer alguns shows aí com esse projeto, ensaiar e fazer alguns shows. Em algum momento que der uma brecha, umas férias, uma pausa da banda, o Capital vai ter aí de janeiro e fevereiro de férias. Quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa em fevereiro. Até tô pensando em conversar com o Jagger. A gente já conversa com o Maurinho da Chopperhead, Maurinho Berro d'Água, que era do Tia Anastácia, que está com a banda agora, o Maurinho e seus Malditos. Ele tem uma casa de show que agora é só unir Cara, o espaço aqui em BH melhorou muito. Hoje, assim, deve ter mais ou menos esse bar que toca só rock, banda completa, tá? Não tô falando só voz, não. Banda completa. Foi uns 2 finais de semana atrás. Você tem mais de 30 bares na região. Tô sabendo, cara. É palco montado, cara. É palco montado. Você chega lá, toca, deve ter no mínimo, assim, a casa vazia, tem 50 pessoas que estiveram lá.
Mas assim, é casa, é show, é palco, entendeu? Legal, então, assim, tem cara. várias casas no lugar aqui, que né, assim, ó, em 2000, mais ou menos, assim, quando, né, você tocava em bar, né, mais ou menos isso também, não tinha tanto espaços assim para Não. rock, né? Hoje Sim. não, cara. Hoje você sai qualquer dia aqui em BH, você vai ver banda de qualidade, num lugar bacana, com sinuca, Eu um bar do sei. lado. Eu sei, Herbran, esse meu amigo Jagger, ele é muito ativo aí na cena de de vez em quando ele vai fazer um tributo ao É, Ron, o apelido dele, o nome artístico é Jagger, porque ele parece o Mick Jagger. E ele faz uns tributos, ele é baixista e tecladista, mas ele também canta, então, vira e mexe, ele vai, eu vejo as fotos dos lugares que ele vai, aí, bicho, tocar uns puta de umas casas lindas, assim, de é rock, violento. animal. É Pô, violento. Eu cara, saio assim, toda quinta-feira para curtir um som assim, às vezes boa, sozinho mesmo, eu e eu mesmo. é Então, bom assim, eu demais. nem me preocupo. Eu paro o carro no lugar assim, falei, onde eu vou? Já tem 4 bares, assim, tipo a cada esquina. Que Aí eu chego legal. assim, eu paro no meio e falei assim, deixa eu ver. Ah, não, esse aqui é tocando música legal. E geralmente não paga a entrada, tá? Não paga a entrada. Você Olha, entra, você curte. Dia de semana eu não bebo, só, né? O Leandro fica me zoando que eu não bebo dia de semana, eu só bebo final de semana. Aí eu entro no lugar, tô lá tomando minhas aguinhas lá, tal, não sei o quê, pá, e é cedo, às vezes, dia de semana começa às 8 da noite, cara. ah, Show legal. bom, 8 da noite, 7 da noite já tem banda tocando. Aí eu vejo as bandas lá, tal, dão 11 horas, cara, vou embora pra casa, meia-noite dormindo, então assim, é um programa que não tinha. Isso que eu ia te Sim, perguntar. Você consegue ver a evolução, até mesmo pelo número de shows que o Capital, né, fazia, está fazendo. Você vê tranquilamente a sazonalidade do mercado nesses 18 anos que está na banda. Quando você entrou na banda, o Capital só estava voltando, lançando CD novo, tinha MTV, então tinha condições de fazer aí 20 shows e tal. Aí depois, né, você vê que esses níveis de comunicação mudaram, a gente passou por uma transformação, né, vamos dizer assim, uma transformação digital nas músicas. Você, como professor, você consegue até enxergar isso sim, bastante. E agora, eu vejo que, assim, pouco antes da pandemia, né, vou botar aí uns 2 anos da pandemia, uns 5 anos atrás, vamos dizer, essa galera nova descobriu que os anos 80, anos 90 foram, em termos de criatividade, muito bom para o rock nacional, para o rock como sim, um todo, né? Só o sim, nacional e sim. internacional. E você sente isso, você tem aquela sensação que está aumentando o número de shows, as contratações, e não assim as contratações, mas a qualidade, o público está indo mais presente, você vê Sim. essa faixa etária entrando no mercado. Sim, eu acho que pô, depois da pandemia sempre tem um lado bom de uma coisa ruim, né? Claro, foi uma coisa péssima, né? Todo mundo perdeu amigos, parentes, né? No mundo inteiro. Mas eu acho que o mercado de show em geral, acho que não só do rock, deu uma bombada, assim, fora os que tá os artistas que estão nas rádios, na TV, estou querendo dizer. Porque o Capital não é uma banda que aparece mais tanto na TV, por exemplo. A gente faz de vez em quando uma coisa aqui, outra ali. Mas a galera tá lotando os shows. E eu não acho que é só do Capital, acho que todos os artistas estão vivendo um momento bom. E você vê bandas novas pintando, como Black Pantera, né? Que inclusive são de Minas, né? É um trio, e os caras estão tocando fora do Brasil, inclusive, já. Então, eu acho que de alguma forma as coisas estão. O underground, que sempre foi um problema no Brasil, né? Porque lá fora você fica sabendo. Você Eu foi tive a muito oportunidade. forte. Você Lá consegue. fora você foi muito forte. Você tem bandas que não tocam na rádio nem na TV, mas que tem uma carreira, que lançam discos, que fazem show pelo país inteiro e os caras pagam as contas e vivem disso. Aqui não. Ou você tá no mainstream, na TV e nas rádios, ou você tá tendo que trabalhar em outro emprego para poder ter uma banda. Lá não. E eu acho que isso está começando aos poucos. Uma visão otimista, como você mesmo disse, da cena noturna de Minas, de BH. Isso já é um reflexo de que a coisa tá abrindo aos poucos para a molecada nova que está vindo, as novas gerações terem um espaço, porque se os roqueiros fossem mais unidos, esse processo seria mais rápido, porque eu ainda acho que o Mesmo, cara. rock, por exemplo, você pega os caras do sertanejo, os caras estouram, a primeira coisa que eles fazem, eles Leva gente. investem em outro artista, eles trazem outra dupla. O roqueiro não faz isso, cara. E isso é um erro de muito. A Rita Lee me falou isso uma vez, uma única vez que eu conheci ela pessoalmente, ela me falou isso lá para 2006, sei lá, que faz muito tempo. Ela falou: olha, os roqueiros, se fossem unidos, a cena do rock seria muito mais forte. E eu lembro que quando ela falou isso, faz muito sentido isso mesmo. As bandas têm que se ajudar. A banda que consegue chegar lá tem que puxar quem ainda não chegou, porque isso tudo é bom para todo mundo. A cena fica maior, né, cara? Fica mais forte.
Eu vejo isso muito claramente. Eu tenho amigos meus que, na minha época, né, que a gente tocava, tinha que ter outros empregos. Hoje eles continuam tocando, eu não, mas fui para outro ramo. Hoje, 2 deles continuam tocando em bandas covers, né, aqui em BH. Sim, E eles falaram assim, cara, eu faço show quinta, sexta, sábado, domingo, às vezes 2, 3 shows. Assim, eu não tenho condições de trabalhar de semana, porque eu fico morto, cara. claro. Então, assim, os caras só vivem da música. E, assim, Eu o tenho amigos também. legal, né? Vivem de boa, cara, porque Sim, antigamente você viu o cara pedindo dinheiro praticamente na é, rua, música, é, pobrão, assim, né, velho? Que o sim, cara, sim. pô, eu quero ser músico e tal, mas o cara passa na aperto. Hoje não, cara. Hoje os Hoje caras não. conseguem literalmente criar uma família vivendo de música. Isso é legal, mas isso é Muito uma legal. coisa recente, assim. Eu acho que Sim. espero que continue a melhorar, né? Porque essa qualidade musical do pessoal que está chegando, você é professor, você sabe, a galera que está chegando aí tem uma percepção muito mais rápida para aquilo que a gente teve dificuldade de aprender. Falei, nossa, eu custei aprender essa escala aqui, Tem a pelo amor de internet, Deus, né, cara? A internet tônica. Cara, a gente tinha revistinha, velho. A gente tinha é revistinha, tinha que revistinha. estrelar. Por exemplo, eu toco teclado, né? E para mim tocar teclado, eu tive que tirar a guitarra, porque não tinha revistinha de teclado na minha época. Imagina. Entendeu? Então eu tive que verter. Então, assim, hoje não, cara. Hoje tem internet, tem tudo. Tem E, tudo. assim, a qualidade musical, para quem faz boa música, né? Tem gente que não faz tanta Do boa música. equipamento, né? Sim, Que é É, outra coisa, a qualidade. assim, bem diferente. Hoje tá bem diferente. fácil, cara. Hoje tá Pô, fácil acessar, cara. Entendeu? inclusive, Hebrão, inclusive, não sei se você viu, mas eu assisti um vídeo onde o Fabiano, no canal dele, está falando exatamente isso. Hoje existem guitarras boas e baratas. Sim. Coisa que não existia quando a gente tocava Não. no rock, cara, há 30 anos atrás. Era só Fender ou então a cara de pau lá, que É, é internado o trem assim, ó. exatamente. E fora instrumento, acho que a tecnologia de estúdios, né? Hoje qualquer moleque monta um home studio. Ele compra uma plaquinha de som, um computador, um laptop e Acabou. ele pluga a guitarra ali e dá para você fazer gravações incríveis em casa. Aí a gente chegou a gravar um disco Capital que foi produzido pelo Lucas Fresno, na casa dele, no estúdio dele, que é um home studio turbinadaço, tudo bem. Mas a gente não usou nenhum amplificador de verdade. A gente usou a guitarra direto no computador. Cara, hoje É o que a gente faz no estúdio hoje. eu já gravei solos participando de discos de amigos meus aqui de casa. Gravei o solo aqui, mandei pro cara pelo Como e-transfer é lá. que. Cara, isso é uma loucura, né? Como Eu é era que a gente. moleque, isso era Sei lá, impossível, cara. 10 anos atrás a gente pensar nisso, velho. É muito Não. difícil, E era cara. muito caro gravar. Você pagava uma E puta grana pra gravar uma demais. demo e o som ficava horrível, porque não era um puto estúdio. Era muito caro, um estúdio Não, muito, muito não. ruim ainda. Fita de rolo. A fita É, é gravar um de rolo. é, Nossa, não vou falar muito, não, senão daqui a pouquinho nós vamos chegar falando é, essa Segunda Guerra Mundial, tão velho nós somos. Mas a tecnologia. A tec... Tá? Eu e o Fabiano somos do grupo dos mais novos, tanto que nós estamos aqui no vídeo para cima, tá? mas, mas falando da tecnologia, e também o mercado digital que você está entrando agora, você já está inserido aí, sim. você vê isso com bons olhos? Quais são os pontos positivos que você tira disso? Porque, assim, por exemplo, eu passo pela minha cabeça aqui, quando você falou assim, falei, pô, eu vou fazer um curso online. Eu falei, cara, eu vou comprar. Na Assim, eu não verdade, vou. Eu não vou em São Paulo, poderia ter em São Paulo, ter uma aula ao vivo de 1 horinha. Já para mim já seria uma coisa. Mas eu falei, pô, se eu posso comprar o curso do cara, eu vou comprar o curso do cara, eu vou ver o cara todo dia. Depois eu sim, mando o Instagram dele, meu grupo, crio um grupo de WhatsApp, crio uma mentoria. sim, Você sim, acha que isso então. vai ajudar muito a galera nova que está chegando? Isso ajuda a ser um Sim, ponto positivo para que eu você acho que enxerga? sim. Eu era um pouco relutante. Eu fui, eu acho que talvez um dos últimos dos meus amigos, colegas e professores do IGT, o Eduardo Danui foi o professor do IGT, o Rafael Bittencourt, o Kiko Loureiro, Mozart Mello, o Joey Mograbi, todos esses caras foram professores do IGT. Eles todos começaram a fazer esse trabalho digital muito antes de mim. Eu era um pouco relutante, mas eu recebi uma proposta de fazer uma sociedade, eu e mais 2 pessoas, né, um casal de irmãos, né, e eles é que cuidam da parte estrutural e tecnológica. Mas no primeiro momento eu falei, porra, mas fica parecendo que tá todo mundo se vendendo, assim, é uma coisa meio, parece que eu tô vendendo, eu me sentia meio, fica parecendo um outlet de quem faz. É, Mas depois eu comecei a gente conversando, a gente chegou a um formato que começou a me agradar, que assim, eu não quero vender um vídeo gravado pro cara e beleza. Então eu faço questão de, a gente faz uns programas dentro do curso de mentoria, de uma vez por semana eu entrar ao vivo e fazer um plantão de dúvidas, de tira dúvidas ao vivo,
Eu entro com os alunos e quando começar, mesmo quando começar a ficar difícil de conciliar tudo isso, eu pessoalmente, eu vou querer. O cara tem uma dúvida, ele manda um vídeo perguntando se ele está tocando certo aquilo lá, aquele trecho do curso. Eu vou entrar e com um vídeo, com a minha guitarra, e vou responder o cara. Então não é assim, você vai estudar com a gravação e acabou. Não. Eu acho que tem que ter um suporte meu. Então a gente existe esse suporte. Então não é simplesmente compra o curso gravado e se vira. Vai ter o suporte. Está tendo o suporte, né? Ô, Fabiano, lá no seu canal do YouTube tem muita coisa, cara. Você dá a dica ali que um cara que tem uma noção básica, se ele tiver um pouquinho de perseverança, ele consegue abstrair algumas questões ali, porque tem dicas ali que são sensacionais. Primeiro, né, você ensina como é que toca tal música do Capital, como é que toca tal música da Legião. Ou seja, ali já é um réu. A gente disponibiliza, o mercado digital é assim, né? Eu comecei a entender, você tem que entregar muita coisa gratuita para as pessoas, sem esconder o ouro, não. Tem vídeos ali que são até melhores do que os que estão dentro do curso pago, talvez. No dia eu estava mais inspirado e expliquei de um jeito melhor. Então eu faço muito conteúdo gratuito nas minhas redes, e eu acho que isso é uma forma do cara entender que não é além da matéria, a parte musical, técnica e fria, a matemática da coisa. Você fala muito isso, né? De como tocar dentro de uma banda, né? Dessa coisa de você entender o bumbo e a caixa da bateria, de como você vai tocar, de você pulsar junto com o instrumento, coisas que eu aprendi muito no Capital, inclusive, porque eu era um guitarrista que solava, fazia um monte de solo, fazia base e tal, mas lá eu entrei para ser o guitarrista base, então eu tive que aprender a tocar base direito. Minhas bases, aí eu percebi como a minha parte de base teve que melhorar. Meu som de violão também não era bom, eu não tinha nem violão em casa, eu só usava no palco. Eu passei a estudar o instrumento, mesmo se não é a mesma coisa. Estudo violão de corda de aço, que é o que eu uso. Pegada muda. Pegada muda, eu tive que aprender a suar. Nos primeiros discos que eu gravei com o Capital, eu só gravava guitarra, não gravava violão. Os caras falavam pros caras, não tenho a mão boa para gravar violão. Chama alguém, contrata alguém. Aí o Dinho chegou uma hora e falou, porra, meu, depois de uns 3, 4 discos que eu participei, começa a estudar em casa, bicho, você que tem que gravar os violões, bicho. Aí eu comecei a me dedicar e hoje eu consegui passar esse nível, hoje eu faço. Mas eu saí da minha bolha, saí da zona de conforto, né? E acho que isso é importante. Tive que fazer aulas de canto para poder fazer os backing de vocal melhores e aprimorar cada vez mais. Estudei canto, ainda estudo, ainda tenho aulas quando possível, né? Ô, Fabiano, cara, eu falo assim que essa geração das bandas que vieram ali da década de 80 e várias outras depois, nós temos alguns caras que são icônicos, às vezes até pela postura e por algumas falas. Aí eu vou trazer uma fala, cara, do Lobão, que ele sempre criticou a música brasileira porque as guitarras sempre foram muito pequenininhas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim, se você pega, cara, o hard rock americano, guitarra, distorção, e ele acusava na época que isso era muito fruto por causa da ditadura, que o pessoal não curtia, que a guitarra era muito suja, era como se fosse um manifesto da rebeldia, que claro que o rock sempre foi um manifesto da rebeldia. Só que eu fiquei maravilhado, cara. Você dá depois, você transmite, apesar que eles nem vão saber quem eu sou, não, mas você chega para a banda e fala assim, cara, eu apaixonei com Capital 4.0, velho. Ah, que legal, cara. Velho, eu apaixonei porque é o seguinte, eu vi uma revisitação da música que vocês tiveram, e primeiro, músicas, por exemplo, música urbana. Aí vocês trouxeram Carlinhos Brown, sim, deram uma pirada na música do caralho, quer dizer, assim, gente, desculpe, Fabiano, assim, de vez em quando a gente solta aqui uns palavrões. Meu, você acha? Porra, não tem jeito. Ficou do caralho, porque assim, ela deu um corpo que eu agora, se eu for no show de vocês, eu quero o mesmo corpo, vocês vão ter que se virar, né? Não, mas a gente mantém. Isso. E ao mesmo tempo, o que eu percebi, né, no Capital 4.0, eu enxerguei uma banda com peso. Você sente a música com peso. A guitarra, ela não é apenas mais uma parte da música. Ela incorporou e, claro, guardadas as devidas proporções do rock nacional com os hard rock internacional, se eu pego as bandas de antigamente que voltaram, elas são muito mais pesadas. Sim. É natural isso, ou a própria tecnologia, ou é a idade, ou aquela coisa de você falar assim, pô, essa música, quando ela foi criada daquele jeito, mas dá para dar um corpo, porque a guitarra, e quando ela mescla com o baixo,
e a bateria, velho. Eu tô entendendo o que você está falando. Eu tenho uma resposta para isso. Na verdade, assim, eu acho que existe essa mentalidade mesmo das rádios brasileiras, né? Ainda, de não ter guitarra alta na mixagem do disco. Então, isso não é culpa do artista. Né? Existe olha, tudo bem. Então, as músicas mais lado B, se você for ouvir do disco, Sim. qualquer disco do Capital, são mais pesadas. Né? E ao vivo a gente é muito... as rádios não tocam, né? Sim, são as que não foram para as rádios. E ao vivo a gente é muito mais pesado do que em estúdio. Né? Músicas que a guitarra foi gravada com som limpo ou com violão, ao vivo eu faço com guitarra com distorção. Isso é o próprio pedido do próprio Dinho. Então, na verdade, existe um pouco essa mentalidade. É uma coisa que eu não consigo entender, porque a mesma rádio... Não, claro que não as rádios rock, tá? Sim. Que são poucas, né? A rádio só rock são poucas. Em São Paulo a gente tem 2. Né? Vamos parar para pensar. A gente tem a Kiss FM 89. Mas as rádios mais populares pedem isso. Não é que pedem, isso já é uma coisa que já é feita sabendo que isso vai acontecer. Tanto é que eu cheguei a ter que gravar versões para rádio diferentes das que estão no disco, e as do disco já eram leve. Caraca, né? Velho. Sabe, mas, Fabiano, isso não é doido demais, não? Então, isso, eu não entendo, cara. Isso é uma mentalidade. Eu vou falar um negócio aqui, porque é o seguinte, eu e o Herbran, a gente tá nem aí. Se a gente for cancelado, azar dos caras, velho. Mas, também tô nem. Esses caras de rádio são tão débil mental, desculpa. A gente tem rádios parceiros conosco aqui, sim, que a gente pega a música de quem trabalhou conosco aqui no podcast, a gente manda e fala assim, toca essa aqui e tal. Eu não consigo entender uma rádio popular tocar Is This Love, do Whitesnake, que é música muito guitarra, muito peso, com a bateria pum-pum no fundo, e não pega, por exemplo, a 4.0, música urbana com peso. Essa é a parte que eu também não entendo, Leandro. Porque o que acontece algumas vezes eu conversando assim, com o pessoal, assim, entre a gente, né? Mas por que um exemplo, uma rádio pop toca a música da Pink, que é uma cantora pop. Uma cantora que tem uma imagem roqueira, mas é uma cantora de pop. Com bastante peso de guitarra, solos virtuosos e tudo mais. E como é que essa mesma rádio que está tocando essa música da Pink não toca uma banda nacional? Porque no delas eles não podem mexer, meu. Mesmo, não vai chegar... Como é que você vai mexer como é que você vai mexer numa artista gigantesca mundialmente e ela tá se lixando se ela vai tocar na rádio X ou Y? Não vai mudar muito a carreira dela. Pois mas eu falei, isso é idiota, cara. Isso é idiota da rádio brasileira, porque eu vou ter uma mentalidade meio antiga, né? Eu acho. Tem um disco da Capital, cara, do Capital, que eu amo, cara. Amo. Eletricidade. E foi um período meio conturbado, de trocas, quando logo depois o Dinho saiu, aquela questão toda. Isso. E tinham 2 músicas que eu tocava na banda na época, né? E todas as noites, e ela é do caralho, né? Mas tinha uma música que, para mim, todas as rádios tinham que ter tocado, e nenhuma delas tocaram, que é 21. Aquela Parece que o Tempo Parou, né? Cansado de Tempo Comum. Aí eu fico assim, cara, não toca, velho. E de vez em quando você vê assim que as rádios falam, não tem música boa. Eu falo, música boa? Tem excesso de música boa. Sim. Me parece que não tem gente com qualidade de selecionar música boa. Mas é engraçado isso que você está falando. Eu estou lendo a biografia do Guns N' Roses, né? Que, aliás, é um livro incrível. E eles tiveram... Foi muito difícil. Eles, mesmo com o disco Appetite for Destruction gravado, eles demoraram quase 1 ano para estourar. Nenhuma rádio queria tocar. A MTV não queria passar o clipe, que achava violento demais a atitude dos caras. Não é o som. Já tinha o Metallica rolando, mas o Guns N' Roses os caras não queriam tocar. E aí foi muito difícil, cara. Foi muito difícil para os caras. Os caras estavam passando fome, com disco estourado no mundo, vendendo, e os caras não estavam conseguindo emplacar. E quer dizer... Mas eu tenho uma explicação. Eu tenho uma explicação para isso, e vai de um encontro que você falou algum tempo atrás, aqui, minutos atrás aqui. Né? Mas antes eu só pensava no pensamento, não posso esquecer aqui, ó. Gente, tá curtindo? Inscreva-se. Importantíssimo você escrever, tá? Dá sua curtida. Se você não gostou, não curta nem dislike, fica quieto, vai embora. Tá legal? E faça seu comentário aqui, então, aquela pessoa toda. Diz o Pablo Martinelli, que eu não vou repetir nele. Se você não curtir, não vai subir mais. Mas tá tranquilo aqui. Ó, e o mais importante, gente,
Esse cara ele soltou essa ao vivo, não tinha nem como segurar, mas foi ótimo, foi tranquilo. Subiu, o número de inscritos subiu pra caramba. Mas também entra aqui no Instagram, também não esqueça de conhecer o trabalho do Fabiano Carelli. Cara, o Fabiano tem um trabalho excepcional. Um pouquinho que você está conversando aqui, você já está percebendo que ele não é um qualquer umzinho ali que, né? Ele tem muito a ensinar, né? Eu falo assim, tem a ver com uma coisa que eu vou falar daqui a um minutinho aqui. Não esqueçam também, está aqui passando aqui os nossos patrocinadores, que é importante pra caramba, Lobo Branco VIP e também Lâminas.com. Aqui os links estão embaixo também para vocês conhecerem, porque é muito importante vocês também ajudarem apoiar quem nos apoia, né? Que nesse mundo é assim, tem que ser um apoiando o outro. E voltando, Fabiano, você me disse uma coisa atrás, falou assim, cara, a turma do rock não é muito unida, eu concordo com isso. Sim, existe, parece que competem, né? Uma competição idiota, mas, né, cara? Hoje, o mundo underground no Brasil cresceu pra caramba. E eu vou falar, eu vou afirmar, de acordo com aquilo que eu acredito, eu venho olhando, e vocês podem discordar, tá legal? Porque acabou a hegemonia das grandes rádios. Sim. O que tem de rádio web top, e pegando às vezes 50 mil, 150 mil ouvintes ali naquela questão toda. Falar agora aqui, Leandro. O Fabiano fez também uma entrevista com o Valcar da Rádio Rockmaster, Rádio Coimana. Rádio parceira nossa. Ideia. A gente, né, sem saber, a gente se comunicou e quase no intervalo de um mês a gente está conversando com você e a gente é parceiro dele. Sim, então, assim, legal, ele é demais, velho. Pelo menos aqui em BH, Rockmaster, eu volto até a primeira mão, eu volto a fazer um programa ao vivo pela Rockmaster. O último programa que eu fiz pela Rockmaster deu 10 mil ouvintes ao mesmo tempo, Instagram, legal, YouTube, uma coisa muito legal. E a gente toca só rock lá, e meu programa é de versões ao vivo, né? A gente toca lá todas as versões e performance ao vivo. Então isso mostra que a gente está começando a se unir, né? Sim. E as rádios web, que eu participo de duas rádios, mandar um abraço para o pessoal da Rádio Máxima também, são rádios que dão audiência, são rádios que dão a visibilidade àquela banda, seja local, no mundo inteiro, né? Sim. A gente está tendo grandes parcerias com várias pessoas, né? Que estão dando valor para essa rádio web, porque ela chega em qualquer lugar. Daqui a pouco nós vamos ter uma conexão muito boa que vai nos proporcionar ouvir em carro, ouvir em qualquer lugar, na viagem. Tal, né? Com certeza. É mais de um ano. No máximo. Tá perto, tá muito perto. E o Fabiano vai lembrar disso aqui. Por que eu estou falando das rádios web hoje, que acabou a hegemonia das grandes rádios? Então, por exemplo, eu aqui em Belo Horizonte tenho a 98 FM, que é a grande rádio na área da rock, mas, cara, eu mando o preço, assim, bicho, toca música tal, o cara não toca. E aí você pega o playlist dos caras, tá desgastado com o tempo, e não atualiza. E o rock precisa de frescor. Quando eu digo que o rock precisa de frescor, pode ser a mesma música, mas eu quero escutar ela diferente. Sim. Eu quero ter essa possibilidade de atualização. E as rádios web hoje estão fazendo o que na década de 80, 90, as rádios universitárias dos Estados Unidos fizeram pelo Guns N' Roses, pelo R.E.M., porque o que aconteceu? As rádios grandes falam assim, pô, eu não quero te tocar. Só que o seguinte, bicho, aí o que eu amo do rock é a atitude. Porque o cara que curte rock fala para a rádio e fala assim, se você não me tocar o que eu quero ouvir, eu vou procurar algum lugar que vai tocar. Entendeu? Então, assim, isso trouxe a possibilidade de visibilidade de bandas que talvez não vão ter o espaço, porque você falou, hoje a Capital não aparece na TV tanto quanto, mas, cara, se Capital Inicial chegar em qualquer lugar e falar assim, eu vou dar uma entrevista, dá fila. Sim. Tem banda que fala assim, eu vou dar entrevista. Aí os caras vão perguntar, você é quem? Aqui na Fan TV Podcast, a gente tem essa premissa de, receber pessoas de extremo gabarito, como você, nossa, de alta estampa. Não, vão ser sinceros. Fabiano Carelli, da banda Capital Inicial, não é qualquer um, né? Mas a gente também recebe aqui algumas bandas novas que eu e o Herbran a gente escuta e fala assim, porra, velho, som do caralho, bora, foda-se. Lógico. Tem que ter esse espírito, cara. Esse é o espírito para fazer a coisa acontecer. Cara. É isso mesmo. Pelo intercâmbio. Então, por exemplo, eu tive o prazer
de entrevistar a banda Madre Ravenna, que fez uma releitura de Sinônimos do Zé Ramalho, cara. É sensacional, não sei se você chegou a escutar. Não escutei, mas quero ouvir. E aí eu conheci por eles a Linda Ramalho, que é a filha do Zé Ramalho. Olha. Eu fiz um pod com ela rápido, falando sobre a música deles. Tá lançando um disco dia 5 agora, já estou catirado, viu, Herbran? Já estou te avisando aqui. Ela já me ligou, nós vamos fazer um pod com ela falando do novo disco. Ela fez uma releitura só paulada das músicas do pai dela, que é o Zé Ramalho, em formato de rock. Isso é legal pra gente, porque assim, o podcast, nisso que é o que eu e o Herbran a gente acredita, a gente tem que trazer coisa diferente. Então, por exemplo, nós não estamos aqui perguntando o tempo todo assim, como é que é tocar a sua maneira de capital? Pô, você vai lá no vídeo, vai lá e coisa. Mas a gente quer ver Lá, si menor, esqueci. É isso? É si menor, sol, ré lá. Tá vendo? Já toquei muito, tá vendo? Quase que veio toda, tá vendo? E vai chegar para um cara que não sabe tocar nada, vai lá, se esfufu, pronto, e aí? Agora, o lance é o seguinte, e isso que você trouxe, eu fico muito feliz, Fabiano, quando eu escuto um cara do seu pote musical hoje, falar assim que as coisas poderiam talvez estar um pouco melhor para o meio musical, especialmente para o rock, mas está mudando aos pouquinhos. Sim. Está mudando aos pouquinhos. Está mudando aos pouquinhos. Você mencionou os Estados Unidos, né? Eu tive lá algumas vezes, o meu irmão mora lá, na região de Connecticut, ali próximo a Nova York. Tem muita rádio que toca rock, né, bicho? Você vai mexendo pro lado, você vai sintonizando a rádio do carro. E tem muitas bandas que nunca vingaram aqui no Brasil, né? É Bad Company mesmo, que é uma banda... né, que adoro! Toca muito lá. Free toca muito lá. Grand Funk é uma banda que toca muito lá. Porque tem bandas que eu conheço por causa dos meus amigos roqueiros de roda de esquina da vai lá te manda, né? Mas que eu ia comprar na galeria do rock os discos, mas que nunca tocou nas rádios brasileiras, assim. Lá eu vou te dar uma dica, se assim você me permite, porque nós somos dicosos, né, Herbran? A gente dá, nós somos dicosos, gostamos de dar sugestões. Eu entrevistei uma banda aqui nos Estados Unidos, nova, tá lançando músicas novas agora, chama Lost Hearts. O guitarrista é o Victor Adriel. Beijão, abração para você, Victor. Brasileiro, brazuca. Olha que legal isso, cara. Tá? E os caras estão com uma sonoridade da década de 80 e 90. Cara, maravilhoso. Não vou ficar falando muito, não. Depois eu vou te passar a senha. Me passa os links aí, se tem meu contato, meu WhatsApp, pô. Eu quero preciso. Mas nesse seu tempo vago, você vai ter uma overdose de Fan TV Podcast. Não, mas é porque eu viajo ouvindo música, né? No ônibus, né? No avião. Eu fico ouvindo música. E aí eu gosto de baixar no celular as músicas que eu não conheço. Você vai gostar, cara. Vai gostar. E é legal porque, assim, teve um vídeo seu que me pegou um pouco mais. Eu assisti ele 2 vezes, que a primeira eu assisti só ouvindo, e tem a diferença de ouvir e escutar. A outra eu parei de mandar o que eu estava fazendo, eu falei, peraí, deixa eu ver o Fabiano falando um negócio aqui. Volta lá no início. Tem um vídeo que você trata, e isso, para quem, seja eu e o Herbran, apesar que nós não somos músicos, mas quer queira ou não, a gente está hoje no mundo do entretenimento, tem dia que você não está legal. E você tem que se fazer de tudo, porque você tem que subir, o fã não quer saber. Se o Herbran está ali de ressaca, de tanta água, se eu não estou legal, que eu estou com uma dor de cabeça porque eu estou com uma gripe. E tem dia que você falou, você viajou, está cansado, tal, mas você tem que subir no palco e está bem. E você fala muito disso num vídeo que você fala de não se preocupar com os dias ruins. Que vai ter gente que, inevitavelmente, você estando bem, vai ter os haters, vai ter gente que vai lá e vai criticar seu trabalho, cara. Sim, cara. E eu falei assim, mas não é possível que alguém critique o Fabiano Carelli, velho. Não, critica todo mundo. Não tem condição. Porque eu penso o seguinte, para o cara criticar o Fabiano Carelli, ele tem que estar acima do Fabiano Carelli em termos de qualidade. Mas é complicado, né, cara? A gente... Eu não sei também qual é... Eu, quando não gosto de um artista ou de uma banda, eu não fico entrando, nem vejo, nem escuto, nem quero saber. Por que eu vou ficar gratuitamente falando mal ou até de propósito na página da pessoa, para a pessoa ler, né? Já aconteceu, assim, de eu ler algumas coisas e ter ficado chateado, eu responder até, né? Que é a pior coisa, né? O Dinho me deu essa dica, eu aprendi com ele, não responde. Não responde, é como se você não tivesse lido, porque nem leia, na verdade, né? Porque é um desgaste, a pessoa, você não vai ganhar a pessoa. A pessoa já
mostrou que não gosta de você. Ela nem tá aberta a te conhecer. É o ódio pelo ódio, Fabiano. Então, sabe, já teve gente... teve um cara uma vez que começou a questionar que... Eu não lembro exatamente o que eu tinha falado a respeito da Legião Urbana, e o cara falou, pô, como é que você pode falar um negócio desse? Você toca no Capital Inicial, você é um hipócrita. Eu acho que eu tinha falado que eu nunca gostei muito da qualidade do instrumental, da gravação dos caras. Sim. Mas o próprio Jimmy fala, a qualidade de gravação nos anos 80 não era muito boa mesmo. A voz era bem registrada, a voz do Renato Russo, mas as guitarras, assim, não só volume. As gravações eram meio toscas no começo dos anos 80, e aqui no Brasil os estúdios eram precários. Tanto é que... Da galera toda. Começou a melhorar com o Charlie Brown Jr. nos anos 90, que veio aquele puta som gravado no Brasil, que tinha um som de disco gringo, mas não tinha, cara. E acho que foi algum... O Raimundo, se você lembrar bem, o Raimundo foi gravar fora do Brasil. Sim. E foi o... eu não lembro o nome do CD, mas um CD que a gravação era formidável. Mas eu acho que o segundo deles já é bom. O primeiro deles, o primeiro deles já está na frente de muita coisa que foi feita aqui, em termos de qualidade. Depois foi melhorando. Eles tinham que era o Wolf, né? Tinha o Tom Capone, né, como produtor na época, falecido. Tom Capone, foi mesmo. Nossa, aquele estúdio dele era maravilhoso. Nossa, aquele estúdio dele era maravilhoso, Tom Capone. Mas hoje, por exemplo, é o que a gente está falando. Por exemplo, pô, cara, a gente está aqui online, velho. Nós estamos gravando em Full HD. O Fabiano em São Paulo, eu aqui em BH, o Herbran também em Belo Horizonte, mas... Não, você está em BH ainda? Você mudou de casa, né, filho? Não, eu estou em BH. Estou em uma casa, em BH. Mas eu estou pensando que em Full HD a gente continua feio. Não adianta a tecnologia para a gente. Não, meu filho, mas é porque depois eu faço um filtro, cara. Passa um filtro, faz aqui a mais esquisita. Mas essa questão de beleza, ninguém quer saber beleza, porque nós somos espertos, cara. Eu falo assim, os caras falam assim, os caras são tão bobos, falam tanta merda no negócio, a gente passa batido. Pô, que nada, cara. Mas, Fabiano, cara, e voltando um pouquinho aqui, você tem um método de ensino que eu vejo isso também é legal você poder falar um pouquinho aqui, porque vamos falar também um pouco do seu extra, né, o Herbran, da própria aula. Eu percebo muito que você começa a trabalhar nos seus vídeos falando muito assim, olha, vá ali e tal, mas lembra, tem uma matemática. Você bate muito nisso o tempo todo nas suas aulas. Começa assim, mas o importante é depois você aprender a matemática. Hoje, para um cara que, vou falar que está querendo começar, né, a aprender um violão, o que seria a primeira dica? Porque não é fácil. Eu acho que o cara vai assistir a primeira aula e já vai sair lá tocando, né, Stairway to Heaven, né, Led Zeppelin. Não vai, né? O que eu faço hoje é o contrário do que eu passei quando eu era moleque estudando. Hoje eu ensino como eu gostaria de ter aprendido, moleque. Porque quando eu era moleque... A metodologia é sua. A metodologia é minha. Você criou uma adaptação de uma forma... Eu adaptei os meus grandes mestres que eu tive, eu adaptei o material, só inverti a ordem. Porque quando a gente começa... eu vi uma vez uma entrevista do Hermeto Pascoal falando isso. Então, quando eu comecei a tocar, o meu avô me colocou numa aula de violão, o cara era um professor de violão clássico. Então, o cara tinha que ler o Bona, tinha que ler o Pozzoli, tinha que solfejar. Eu falei, cara, mas o cara... Cara, eu acho que tudo isso é importante, você tem que saber em algum momento da sua vida, mas a ordem pode ser outra. Eu acho que primeiro o cara tem que se identificar com o instrumento, ele tem que aprender... Eu ensino assim no curso assim, 2 exercícios de digitação e já vamos para uma música. 3 acordes, esses 3 acordes estão dentro de uma música. Que país é esse da Legião Urbana, por exemplo? A gente já começa com essa. Sol, ré. Mi, dó, ré. Vambora. Aprendeu a trocar os 3. Por quê? O cara tem que perceber que ele é capaz... Porque no primeiro momento é instintivo, o cara vai conseguir tocar no tempo, sem saber que ele está fazendo uma colcheia ou uma semicolcheia, ou sem saber que as notas, as casas da guitarra e do violão, cada uma é uma nota. No primeiro momento é casa 2, casa 3, esse dedo aqui, e tentar tocar. Quando você consegue tocar junto com a minha gravação ou com a gravação do disco, a realização disso é tão grande. Eu me lembro da minha sensação moleque, quando eu conseguia reproduzir um trecho, às vezes um trechinho, uma introdução, junto, e falar, puta, eu consigo fazer. Porque isso a verdadeira música é essa. O resto é matemática. Aí depois é mais fácil o cara aprender
a entender o que ele estava fazendo, isso que você fez é uma colcheia. Sabe o que é a colcheia? É quando você, no 4x4, toca 2 notas por tempo. Se você começar a aula por isso, você já bota uma distância, meu. Entendi. O cara vai olhar assim, puta, só vou tocar uma música de 3 acordes daqui 10 anos, sei lá, o cara... Eu acho que... E eu li uma entrevista do Hermeto Pascoal falando isso, que ele aprendeu a tocar primeiro, depois ele foi estudar teoria. Pô, Hermeto Pascoal é um dos maiores músicos vivos do mundo. Ele falou isso, e eu tentei, junto com o que eu ouvi, falei, então ele tem razão. O Hermeto Pascoal falou isso, eu vou sintetizar para a guitarra e para o violão. Então, eu inverti. O cara primeiro aprende a tocar umas músicas, alguns riffs, depois, olha, as casas, as notas. Primeiro, a gente chama de teórico prático. Você vai aprender as notas nas casas do instrumento. Legal, legal. Em 3 regiões. Agora a gente começa a pegar uma escala, trabalhar a divisão rítmica primeiro, saber tocar 2 notas por tempo, 1 nota por tempo, 3 notas por tempo. Depois, lá na frente, é que o cara que vai entrar a parte de partitura, de teoria musical de fato. Então, eu acho que isso, dessa forma, quando o cara for estudar teoria, ele já vai estar com uma habilidade. Uma certa habilidade. E essa habilidade, aí ele vai querer encarar aquilo. Ele vai querer procurar aquilo. Por que acontece se você não estudar partitura? Você vai conseguir tocar rock, blues, mas aí você vai ser, por exemplo, se você quer criar um arranjo de... Você quer tirar um tema do Pixinguinha, você quer tirar um chorinho, você vai encontrar em partitura. Você quer tirar uma peça de violoncelo de Bach, você vai encontrar em partitura. Você entende? Aí é uma questão de você querer evoluir para você não precisar mais ver tutorial no YouTube para aprender a tocar uma linha o tema da Nona Sinfonia de Beethoven. Você vai aprender a ler e tocar. O que você faz, na verdade, então, é meio que até humanizar o contato que esse cara vai ter com o instrumento. Porque eu falo que eu me lembro, quando eu fui ter as aulas pela primeira vez, eu estava querendo ter aula para tocar rock, velho. Claro. Não é que o cara chegou para mim e tem... Cheguei de volta, entreguei para meu pai e falei assim, tá aqui o violão. Aí ele, mas você não vai assistir, não. Esse eu não quer tocar rock. Aí, graças a Deus, aí tava faltando alguém para poder cantar. Esse formato de... o vocalista aqui não sabe tocar porcaria nenhuma lá, esse cara vai pegar o microfone, vai e faz uma merda lá. Esse formato de aula de música envelheceu, cara. A minha mãe chegou até aula de piano, as professoras batiam com a régua na mão da pessoa quando ela errava, né? Esse formato envelheceu, cara. Você ainda encontra os músicos mais tradicionais. Acho que dentro do músico erudito, da música clássica, ainda deve ter um pouco mas a música popular era muito agregada a isso. Agora já não é mais. E vamos cá entre nós. A música sempre foi, a história da teoria musical foi vindo depois da prática. Sim, na época de Mozart, a música clássica era proibido tocar um acorde com sétima maior. Ninguém usava o acorde com sétima maior. Era considerado errado, mas Beethoven foi lá e fez um dia. A partir daquele momento, o acorde com sétima maior foi aceito. Então, a teoria foi sempre vindo depois do que estava acontecendo na prática. Você entende? Não o contrário. As regras foram dadas, foram escritas depois do que a coisa estava acontecendo de fato. E tem mais. Se você vai para a Índia aprender a tocar, que nem o George Harrison fez, citar, a notação musical indiana não é a partitura, é outra coisa. É outra leitura, eles usam intervalos de tons de um quarto de tom que a gente não usa na música ocidental. Então, você entende? A música ela tá na... Se o cara não tem habilidade, não adianta ele saber solfejar. Ele não vai tocar, bicho, se ele não pegar o instrumento e não ralar nele. É no instrumento que você aprende a tocar. A teoria é uma coisa que se resolve em 5 minutos. Eu acredito uma coisa, Fabiano, que o Ebran, ele sabe que a gente sempre fala isso muito, cara. Eu acredito, quem acha que tem dúvida, né? Eu acredito muito que a música ela tem muito a ver com uma química que ela vai ter com a pessoa. Então, por exemplo, não adianta querer botar um cara e falar, pô, toca jazz, e não é a pegada do cara. Né? Então, por exemplo, eu fico vendo alguns... a maioria hoje dos guitarristas que estão tocando pelos caras do sertanejo, né, Bra? A fundamentação dos caras é rock. É rock. Caramba. É rock. Você vê até o próprio aqueles meninos lá, o Edson e o Hudson. O cara curte Guns, né? O cara gravou um disco de instrumental, de rock, de guitarra. Instrumental, top. Eu acho que a formação, a música, a gente consegue transitar muito bem na música, né? Se a gente tiver a identidade dela, né? Sim. Agora, eu vejo o seguinte, que o pessoal não se identifica
né, com a alma, com a música, né? Algumas pessoas eu vejo isso muito, muito claramente. Eles fazem por uma questão de sobrevivência, ou fazem até hoje por uma questão de, ou escolhem porque está na moda, né? E é isso que acontece. A gente estava falando agora das gravadoras, não vou tocar música rock. Aí o cara, vou fazer a música pra lá aqui, que eu vou tocar, vou fazer show, vou ganhar meu dinheiro, vou ficar feliz. Mas eu sempre, né, não sei se você concorda comigo, tem uma opinião sua, eu acho que a pessoa pode até conseguir grana, né, até comprar, que dizem, a felicidade. Mas acho que nós, meros mortais, que não tivemos uma escolha, vamos dizer assim, talvez uma escolha difícil, né, de conviver nesse mundo rock, ter essas inspirações, continuar tocando e ouvindo o rock, eu posso garantir que eu fiz uma excelente escolha, né? Você também fez uma excelente escolha. Nós estamos aqui pelas escolhas que nós fizemos no passado, né? Sim. E eu vejo muita gente, pelo menos no meu ciclo, outras pessoas até famosas, que no momento fizeram uma escolha X e Y por uma questão financeira e tem dificuldade até hoje de se firmar. Talvez fizeram sucesso de uma música só, 2 músicas, depois caiu no esquecimento, né? Tem outros que estão recuperando de uma maneira diferente. Eu sei a sua resposta, mas você é feliz com a sua escolha, não é? Sim. Porque quando eu tocava na noite e dava aula, né? Na noite que eu falo em bares e fazia eventos e tal. Eu tinha amigos que só tocavam, não davam aula. Então esses tinham que eles acabavam, por necessidade financeira, tendo que pegar trabalhos tocando estilos que eles não gostavam. Cara, eu fiz 2 shows na minha vida, um com uma banda de pagode e um com uma dupla sertaneja. Nunca mais eu toquei o que eu não... Foi, assim, eu nunca mais toquei o que eu não gosto. Pagode eu fiz, cara. Pagode é foda. Então, foi a última vez que eu fiz, a primeira e última. Eu falei assim, não, eu vou tocar o que eu gosto, ou então eu vou ficar tocando em bar, cover o resto da minha vida. E eu preferia ganhar minha vida dando aula e tocando cover de bandas que eu gosto do que tocar com um artista maior, que não é a minha onda. E isso foi uma escolha e, de certa forma, tá preparado para quando a oportunidade acontece. Parecer, né? Porque as pessoas falam assim, porra, mas aí você tem uma puta sorte, tá lá. Mas não, eu morava no município de Guarulhos, que é uma cidade colada a São Paulo. Sim. E é um ovo, tem um monte de banda, Mamonas Assassinas saiu de lá, mas é 1 em 1 milhão. Tem um monte de... É um ovo e eu sempre mirei no IGT. Eu sempre mirei, porque o IGT era a maior escola de guitarra da época, né? Eu sempre mirei lá, falei, um dia eu quero ser professor lá. Porque lá eu vou estar perto do Eduardo da Nui, eu vou estar perto dos caras. Ali, no meio, né? Se eu for indicado para um trabalho, vai ser um trabalho mais legal do que aqui em Guarulhos, onde eu tô, nesse momento. E eu mirei lá. Quando eu cheguei lá, realmente começou a acontecer. Você plantou a semente, né, do sucesso, né? Sim, eu mirei numa escola, num lugar onde eu sabia que eu ia estar perto de grandes músicos e caras que estavam trabalhando em bandas maiores e tinham contato com bandas maiores. E foi o que acabou acontecendo. Eu não imaginei que fosse chegar no Capital Inicial, mas eu mirei um dia estar no meio daqueles caras. E foi dali que começou a acontecer. Então, a minha intuição estava certa. E é isso que eu falo para meus alunos. Não adianta você ficar trancado no quarto, o cara é moleque, hoje com online, dando aula online e não sair para tocar num bar, cara. O cara tem que te ver ao vivo. Você tem que aparecer. Mesmo se der 1000 aulas, e a grana que eu ganhava tocando em bar não era a grana que pagava minhas contas, era das aulas. Porque eu fazia pouco show à noite. Era mais final de semana. Tem gente que vive da noite todo dia, é diferente. Mas eu não. Então, aquilo era eu pôr em prática o que eu estudava. Era eu experimentar, improvisar, melhorar minha improvisação, melhorar o meu ouvido, minha interpretação, minha postura de palco, lidar com as pessoas, né? Eu acho que, além de você estudar, você tem que pôr em prática isso, né? Oi, Bran. Cara, sabe o que está acontecendo neste momento? Nós estamos chegando ao fim do podcast. Estava muito bom a conversa. Cara, eu ficaria aqui com o Fabiano aqui mais umas 4 horas. Eu tô achando que eu tô na minha casa aqui trocando ideia com ele aqui. Eu tô de boa aqui, velho. Até esqueci do tempo. Legal, hein, bicho? Bom, gente, vamos fazer o seguinte, gente. Antes da gente terminar aqui, né? Claro, agradecer mais uma vez o Fabiano. Vocês que né, estão assistindo a gente desde o início aqui. Fabiano chegou de viagem, olhando a estrada dos shows do final de semana com a banda Capital Inicial. Descansou, ele me mandou uma mensagem cedo ainda, maior preocupação, eu falei assim, cara, vai descansar, vai dormir. Não, mas eu dou aquela acordada, como o meu horário é tropicado, eu acordo, assim, às 5 da manhã,
Depois eu acordo às 8. Acordada das 8, eu tomo um leite, como um negócio e durmo de novo. Aí eu falei entre voltar a dormir, eu te mandei a mensagem. Aí eu falei eu sei que é hoje, hein? Eu não esqueci, não vou te dar descansa cana. não, vai descansar. Eu preocupado, falei assim, não, cara, vai dormir, vai descansar. Depois eu dormi até 12:30. Aí, ou seja, agradecer de fato, de coração, cara. O Fabiano, mais uma vez, não é porque você está aqui ao vivo conosco, não, mas, cara, você é um cara nota 10. Muito obrigado. Vocês que estão vendo aqui agora. A gente só tem um problema de beleza aqui, excesso, né? Eu me senti mais bonito até junto aqui, porque eu peguei um pouco. Assim. Psicologicamente, a gente já faz bem para as pessoas que participam do podcast. Cara, só de ver a foto já melhora o dia da pessoa. Eu vou falar o seguinte, cara, eu só senti bonito na minha vida quando eu era pequeno lá com minha mãe. Eu chegava em casa, minha mãe falava assim, bonito, né? Que é só assim que chegava. Mas tirando essa parte, eu não sei se o seu tempo, Herbran, mas o chinelo da minha mãe, ela fazia que nem bumerangue, virava isso. Era assim também, né? Fazia curva. Fazia curva na parede, cara. E a mira era infalível, né? Eu acho que a primeira cena do Matrix do Brasil fui eu. Foi um chinelo passando e eu vendo só assim, voando na frente. Gente, mas agora, tirando essa sacanagem aqui, entra aqui na descrição do nosso vídeo, vai lá no Instagram do Fabiano Carello, vai lá e escreve vai lá acompanhar o que o cara vem feito. Mas você que quer aprender, mas não quer aprender, mas de repente quer escutar mais ou menos o que ele dá dicas de músicas, porque não é só para guitarra, que ele tem uns vídeos que não são só de músicas, tem a ver com comportamento. O que ele acabou de falar aqui é essencial. Muita gente fala assim, o Pablo, né? Ele falou assim, nossa, depois que terminou, ele falou assim, gente, eu achei que esse podcast ia ser mais vacalhado. Na hora que a gente começa, parece que... Mas é por questão de comportamento, é um respeito. O roqueiro, né, meu? O roqueiro é tudo maluco. Chega lá e pá, vacalha, que trem todo. E vai lá, conheça o trabalho do Fabiano. Também, Capital Inicial, cara. Eu vou mandar um abraço para a galera. Vamos esperar uma oportunidade para a gente poder também ter a Capital aqui também. E se for no estúdio, já sabe. Você já está sabendo o que está acontecendo lá já. Sim. Tá? E fechando aqui a chave aqui, né? Não podemos esquecer da Lobo Branco VIP. Obrigado por tudo, por todo o patrocínio, sempre com a gente. Você que está lá, apoie, conheça o site da Lobo Branco VIP, vistalobobranco.com.br. Coleção ainda no valor com Black Friday. Friday de verdade, não é fraude, ok? Black Friday, não. Não é fraude, não, é Friday mesmo. E você já consegue fazer a compra já para o Natal, entrega para todo o Brasil. E muito breve também vendendo aí para os Estados Unidos. E a lâminas.com, Herbran. É esse lâminas.com entregando para todo o Brasil. Acesse lá www.laminasdebarbear.com ou então pelo Instagram, @laminas.com. Lâminas aí para você fazer em casa, tranquilo, fazer sua barba e também para sua barbearia, o melhor custo-benefício do mercado. Ó, antes da gente fazer o encerramento, né? Já fica o convite para o Fabiano para próximos podcasts, coisa nova acontecendo. Já tem meu zap, é só me dar um oi aí. Que tem alguma coisa de novidade pintando aí da Capital para frente, cara? Que eu a gente está na turnê no 4.0, né? Ela vai ainda até, acho que metade do ano que vem, bastante. E a gente tem, eu acho que planos, né? Temos algumas coisas gravadas já de lançar um material inédito aí, autoral, né? Um disco novo de inéditas. Ainda provavelmente para o ano que vem. A gente tem uns rascunhos aí que já... Algumas coisas... Sobras do estúdio que a gente gravou, tem algumas coisas aí, eu acho que... Acredito, né? Que você até falou a diferença de acho e acredito. Acredito que o ano que vem saiam músicas novas aí, não sei ainda o formato, mas essa é a ideia. Você pode esperar. A música não acaba, o rock não acabou. Rock is not over, baby, que nem o pessoal fala, né? O rock nunca vai morrer. Nunca. E, Fabiano, sua mensagem final para os seus fãs, para os fãs do Capital Inicial, mais uma vez, eu acredito que eu falo por mim, mas pelo Herbran também de novo, te agradecer profundamente pelo seu tempo, disponibilidade, simpaticíssimo isso aí, cara. Tamo junto. Muito obrigado. O podcast está aí contigo. Mensagem para os seus fãs? Pô, galera, muito obrigado aí pelo apoio desses anos todos. Curtam aí, né? E força, muita música na vida de vocês, que a música, ela transforma. Sempre transformará. Vida sem música não é nada, não é vida, não é nada, né, gente? É um erro. Boa, infelizmente. E eu falando o seguinte, gente, lembrando, de novo,
não queremos ser os maiores e nem vamos ser os maiores do podcast. Nós vamos ser os melhores. E os melhores sempre serão os melhores porque recebem os melhores. E recebemos Fabiano Carelli, do Capital Inicial. Cara, brigadaço, valeu demais a conta. Tamo Até junto. o próximo, tá? Muita coisa para poder acontecer, muitas coisas ainda sendo aí para gravações ao vivo. E depois também, em dezembro, né, o Herbran, a gente tira alguns dias aí para dar aquela refrescada. 2024, Deus permitir, a gente tem muita coisa nova, muito projeto novo aí. Tá legal? Grande abraço, Herbran. Abraço, Falou, pessoal. abraço, gente, com Deus.